Coisa curiosa, né? De trabalho, né? É um livro de trabalho. O último capítulo é a greve. No final do livro, né? O último capítulo jurídico é o primeiro histórico. Tudo começou com greve. É curioso, o livro de direito termina com a greve, mas tudo começou com ela. Primeiro veio a greve. Aí quando o cara viu que ia ter que fazer greve de vez em quando, vamos precisar da greve de vez em quando, criou o sindicato. Aí veio o conceito de empregado, lei trabalhista. Então é curioso, a gente conta a história ao contrário. O livro bota a greve ao fim, mas foi o começo. Eu acho que isso tem que ter essas coisas de atuar e outra coisa. O estatutário é alguém vítima de trabalho, sim. Né? E outra coisa, acidentes pioram. Na minha carreira, infortúnio com morte tem acidentes antes menos graves. Quase sempre é assim. É piorando, uma hora alguém morre. É aquele acidente pequeno que ninguém dá bola, vamos levando, aí uma hora fica mais grave. Só isso. Mais alguém quer falar? Alguém gostaria de se colocar? Eu queria fazer uma colocação. Quer falar? Eu gostaria de falar só. Se apresenta antes, por favor. Patrícia, sou escritora de polícia, atualmente em SPCD Coluna, né? Tenho 16 anos de carreira e no início era aqueles coletes bem pequenininhos assim, que a gente sentava na viatura, ficava com a perna toda cortada, né? Aí não tinha como usar nem o colete, mas isso já ajudou bastante. Mas é interessante você falar isso, você está falando até na atividade fim da Polícia Civil, que é estar na rua, não sei o quê. Mas, por exemplo, eu vim da cidade da polícia. Ninguém ali bebe água da Polícia Civil, porque as caixas d'água não têm. O ar-condicionado não funciona, inclusive estão várias delegacias sem ar-condicionado e nem isso. Tratar aquele ar-condicionado, todo mundo com alergias gravíssimas. Porque o local de trabalho em que você trabalha já é insalubre, é impressionante e nada é feito. É impressionante. E uma vez na repartição pública, a questão dessa exatamente, a repartição pública, deixa eu rapidinho pegar só contar a história rapidinho aqui. Já acabou mesmo? Eu vou fazer a intervenção, então acabou mesmo? Então beleza, vamos lá, Patrícia. Olha só, pelo seguinte, eu fui na repartição pública e, aconteceu um negócio muito interessante, né? Porque como era questão de ar-condicionado, o que eu fiz? Eu sou um procurador, eu sempre fui adepto de atividades externas. Acho que o procurador não pode investigar mandando ofício. Eu faço muita inspeção. Acho que investigar é buscar a informação disponível. Então tem que fazer inspeção. Tem que ir em busca das coisas, então eu faço muita inspeção. E fui nesse órgão público, né? E era um prédio grande, com uns 14 andares, né? E o que eu fiz? Comecei lá do 14º andar, fui descendo pela escada, de andar em andar, para ver ar-condicionado e limpeza. Curioso, né? Porque na cúpula, no andar lá do alto, onde fica a burguesia administrativa, estava tudo certinho. Nossa! Fosse um visitante achar o prédio lindo, né? Uma coisa chique, né? Bonito, aqui, limpo, né? Você ia descendo, ia piorando, né? Aí você chegava no térreo, aí estava bonitinho, o pessoal entra, né? Aí vai para o subsolo tão terceirizado, para ver a porcaria que é, né? Então, assim, é curioso porque vocês são policiais, né? Então a palavra violência para vocês faz alusão a outras coisas, a corpos, a sangue, mas isso também é uma violência. Porque isso é deliberado. Olha, vamos ter um andar para o chefe muito bom, vamos ter um andar, representação muito bom, no miolo, que fica a galera, deixa para lá. E no subsolo, terceirizado que se dane. Isso é uma violência. Eu sei que para vocês, né, a ideia de violência lembra coisas que impactam mais. Mas isso também é uma violência. Né? Por que um mesmo prédio muda de andar para andar, faça a hierarquia e quanto a pessoa ganha? Isso, vocês quando olharem, o que você me descreveu é também uma violência, né? Não é aquela que vocês mais enfrentam. Só né? quando fala de polícia só se pensa nisso. Sim, mas essa é uma violência também, porque isso é uma agressão a outras pessoas. Quer dizer, e é a tal história, né? O terceirizado fica sempre na pior situação, né? E uma vez, né, uma inspeção que eu fiz, chegou um advogado lá, né? Doutor, a discussão era os terceirizados, coitados. Foram chamados numa sala, ou aceita ganhar menos ou rua. Aquela negociação super, né? Claro que o pessoal aceitou feliz de ganhar menos, né? Aí eu tô lá assim,
investigando isso, que é uma coação, né? Aí o advogado chegou para mim, doutor, o senhor acha que eu não negocio com ele? Foi uma conversa que não dava para mantê-los com aquele salário. Falei, amigo, no banheiro deles, o senhor não colocou nem papel higiênico. Se você não bota papel higiênico no banheiro do cara, você respeita esse cara, você vai escutar o que ele fala, você o trata como nada. Então não venha dizer que você vai negociar com ele, porque o banheiro mostra que você não negocia com ele. É verdade. Se alguém não merece um papel higiênico no banheiro, eu vou negociar com essa pessoa? Se eu a trato desse jeito? Óbvio que não. Então, assim, isso é uma violência, né? E o terceirizado sente isso, ele percebe o banheiro dele sem papel higiênico, sem limpeza, né? Ele percebe isso. Então, assim, eu sei que a violência que o policial enfrenta, que mais dói na carne é outra, mas isso também é uma violência, né? É uma coisa assim, eu acho um absurdo isso, um prédio que você vai mudando de andar, variando a hierarquia, o padrão de ganho, muda a qualidade, né? E assim, os gabinetes, gente, vai em gabinete de uma autoridade no Brasil, é uma coisa muito boa. Mas, se bobear quem trabalha com ele, já não tem essa estrutura toda. E o cara não se importa com isso. Isso aí. Alguém mais gostaria de fazer alguma observação? A gente vai caminhar para o encerramento de hoje. Eu queria fazer uma colocação desde o início, né? Na verdade, é uma observação, não sei se tem resposta, acho que não tem, mas quando o senhor fala, né, essa questão da diferença de um problema conjuntural para um problema estrutural e coloca a solução a médio e longo prazo. Longo prazo, né? É um imenso desafio que me parece, ao longo da sua fala, o senhor coloca a greve como uma possibilidade de estratégia coletiva para tensionar uma melhora, né, digamos assim, das condições de trabalho. Uma coisa que fica sempre, enquanto psicóloga, né, que tento ter um olhar um pouco mais amplo da situação toda, a gente vê hoje no mundo do trabalho uma crise generalizada, né, estatutário, seletista, enfim. E, inclusive, social, né, em que parece que o policial, militar e civil estão nessa guerra, né, de condições de vida precarizadas. Então, eu fico pensando assim, uma coisa que a gente observa muito ao longo dos nossos encontros é essa visão do policial mal visto pela população e pressionado pelo Estado, né? Dentro disso tudo, eu fico questionando, João, como, pensando nessa solução, né, quais são os fatores envolvidos nessa realidade do trabalho policial que deveriam ser contados, né, contabilizados nessa equação dessa luta social? Não sei se eu fui clara. Pois sim, olha só, a primeira coisa que eu acho é o seguinte, uma das coisas que faltam no Brasil, nós somos muito assim, não estou falando de quem está na sala, não, estou falando em geral, quer dizer, o Ministério Público fica lá na sua aldeia, polícia na sua, PM na sua, fiscais na sua. Quer dizer, nós temos uma coisa que eu acho muito complicada, que é senso institucional muito parcializado, né? Esse ponto o americano ganha da gente por quê? Porque isso é uma expressão que eu gosto muito, law enforcement, as forças para fazer valer a lei, né? Então você, quando conversa com um policial americano, né, quer dizer, o policial, o promotor, o juiz, o fiscal, no fundo isso tudo é law enforcement, é fazer valer a lei. Então uma das coisas que vocês podem pensar em fazer, e eu sou a favor dessa ideia, é começar a criar essa cultura, né? O policial militar, o bombeiro, o policial civil, o policial rodoviário, o promotor, o juiz, o fiscal, nós temos uma essência que é fazer valer a lei contra aqueles que reagem a isso, nos mais variados campos, né? Então, assim, eu acho que a polícia ela pode pensar em tentar esse diálogo com as outras, porque ela pode ganhar musculatura. Nós ganhamos musculatura com isso, né? No fundo, nós somos parte de um mesmo fio, né? Então, o Brasil não tem esse conceito. A gente trabalha assim. Tem a polícia, tem o Ministério Público, tem o juiz, tem isso, tem aquilo. Não, né? No fundo, o Estado brasileiro é um só,
E as nossas carreiras são carreiras para fazer valer o direito. É a noção de law enforcement. Então eu começaria por aí. Eu acho que vale a pena a gente pensar em tentar se associar mais, né? É curioso, né? Assim, você vê assim, o juiz e a MP se aproximam, mas não tanto da polícia. Né? Então tem que tentar fazer, não tanto dos fiscais. Então tem que tentar criar uma cultura de que o nosso ponto em comum está ligado à expressão, que tem nem tradução em português, né? Seria esforço para fazer valer a lei. É isso, né? Então assim, a gente precisa ter uma noção mais ampla de que nós somos todos law enforcement, né? Do promotor que está lá na vara criminal, eu na vara do trabalho, vocês na delegacia, o PM na rua, o fiscal de Receita Federal verificando, quer dizer, no fundo a essência é a mesma, né? É fazer valer uma ordem pública para viabilizar a sociedade, né? E acho que aí talvez a gente consiga, de alguma maneira, marcar mais para a sociedade isso, né? As pessoas, eu falo, Ministério Público, né? Quem vai gostar de alguém que investigue e acusa? Os réus não. Então, assim, nossas carreiras têm esse peso um pouco, né? As pessoas às vezes antipatizam com isso, né? Mas é nosso trabalho. Agora é importante, talvez, primeiro, agregar law enforcement. E depois, né? Eu acho que aí sim, é começar a tentar o sindicato, ter uma política de visibilidade boa na mídia, né? Relatar as boas histórias, né? Mostrar os bons exemplos, né? E vamos seguir em frente. Mas, assim, é uma batalha complicada. O que não pode é fazer propaganda errada de si mesmo. Tipo, nós chegando na UERJ uma vez para dar minha aula lá e tinha uma greve começando, né? Tinha uma greve lá começando. Aí, cheguei na UERJ, tinha uma placa. A placa era assim: somos contra a avaliação de desempenho. Cara, é servidor público. Ele não pode ser contra ser avaliado. Ele pode ser contra os critérios, contra os abusos, mas contra a avaliação, ainda mais porque passa um bancário indo para o trabalho, o cara vê aquilo. O cara ali dentro quer ser avaliado, porque o bancário é avaliado segundo a segundo. Então, assim, a gente tem que ter uma habilidade, tem que ter nossa conversa aqui dentro. Tem que pensar no discurso lá para fora, né? Porque a gente vai conversar muita coisa aqui e vamos filtrar como expor. Isso é política, gente. Você tem que saber o que a gente quer e como vamos proceder, mas tem que tentar convencer lá fora, né? Eu fui num evento uma vez do Sindicato de Petroleiros, né? Aí chegou um petroleiro e fez umas colocações que eu achei muito boas contra a Petrobras. Achei boas as colocações dele. Só que eu disse, cara, o que você falou tá certo, mas não convencerá ninguém lá fora. Então aí tem que pensar no discurso, para você conseguir, de alguma maneira, avançar em outra coisa. Tem que saber se organizar, saber ter um sindicato consistente, se filiar ao sindicato, participar de evento, protestar, por aí, né? É um caminho, agora repito, né? Por isso que eu não sou candidato a nada, né? A solução, gente, está longe, né? Nenhum político fala isso para vocês. Mas é verdade, nós estamos longe pra caramba da nossa solução. Agora, você relatou, o que você me contou, isso aí, faz uma denúncia no meu trabalho, manda um anônimo para a gente, um e-mailzinho, no local tal, como se acondicionar, manda para a gente isso. Joao.bertier, Joao, né, meu nome sem o tio, né, Joao.bertier, @mpt.mp.br. Se eu demorar a responder, reitera, que é meio pra caramba. Se eu demorar, não responder ainda não.